Tudo bem, pessoal? Bom, dando prosseguimento então aí às nossas considerações sobre a análise institucional, eu já havia começado parcialmente a falar dela a partir dos saberes e práticas que a antecederam, a saber, psicoterapia institucional, pedagogias institucionais, antipsiquiatria, anti-escola, que foram saberes e práticas que pretendiam modificar, transformar ou mesmo extinguir determinadas instituições sociais e desses movimentos anteriores, em pelo menos dois deles, as pedagogias institucionais e a psicoterapia institucional da segunda geração, sujeitos que construíram o arcabouço teórico da análise institucional estiveram dentro desses movimentos, a saber, Guattari, no caso da psicoterapia institucional de segunda geração, e o pessoal do Lapasade, Loraux, que esteve muito próximo do movimento das pedagogias institucionais, assim como das pedagogias críticas, se não propriamente como militantes, como teóricos, mas como críticos, como observadores. Então, isso tudo serviu como uma espécie de caldo de cultura, essas experiências todas, que, como nós vimos, de alguma forma apontaram para uma irresolutividade em termos absolutos das suas propostas, eis que, para os rigores da análise institucional, com a exceção única da antipsiquiatria e talvez da anti-escola, as normas de funcionamento destas instituições, que são aquilo que realmente importa na definição do que é instituição para análise institucional, de sorte que instituição para análise institucional não é nada concreto, embora as instituições possam ter encarnações concretas. Então, eu tenho a família, tenho a escola como formas concretas da instituição da escola, mas eu sei que o prédio da escola, o prédio do hospital psiquiátrico, uma família de carne e osso não significa a instituição da escola pensada abstratamente, estruturalmente, como um conjunto de regras de organização social. Por isso, foi por aí que eu terminei o vídeo passado, é tão difícil efetivamente transformar as instituições, porque elas são abstratas, elas são diáfanas. Essas regras que as regulam, por sua vez, elas são, mais das vezes, muito antigas, ou pelo menos tão antigas e, de certa forma, tão úteis à organização social, o caso da escola, do hospital psiquiátrico, que a sua transformação, ou mesmo a sua extinção, por mais que seja, por um lado, necessária e adequada, por outro, não é completamente bem-vinda, na medida em que não foi à toa que essas instituições foram concebidas e se manteram da forma como nós as conhecemos usualmente há muito tempo, por um período tão longo da história da nossa sociedade. É porque elas oferecem chaves, caminhos, fórmulas que são bem-sucedidas do ponto de vista da resolução dos conflitos, dos problemas com os quais ela tem que se haver, tem que dar conta, de uma maneira resolutiva e relativamente simples, fácil e eventualmente até barata, Dei alguns exemplos disso anteriormente. No entanto, por força das transformações que são inerentes a toda e qualquer instituição social, seria mesmo de se esperar que estas instituições, como todas as demais, se transformassem hora dia, hora menos dia, hora mais dia, hora menos dia. O interesse do movimento institucionalista, nós havíamos visto, é o de que essa transformação, entretanto, ocorra numa velocidade maior, fazendo o quê?
com que esta dimensão que as instituições possuem e que se traduz na força motriz transformadora de toda e qualquer instituição, e que eles vão chamar de instituinte, seja posto para funcionar, sejam construídas pela intervenção institucional as condições de possibilidade para que as forças instituintes ou a força instituinte que existe em toda e qualquer instituição atue no sentido de promover a tal desejada transformação num prazo, num período, numa rapidez mais acelerada do que aconteceria presumivelmente num tempo mais longo. Né? Eu falava para vocês do pertencimento fortíssimo, né, inextricável das práticas institucionais, do movimento institucionalista em todas as suas vertentes, com o pensamento político de esquerda, que desde o começo do século XIX, ou mesmo, se a gente quiser ir um pouco mais atrás, desde o final do século XVIII, quando a ideia de esquerda ainda não estava associada ao pensamento marxista e suas diferentes vertentes, mas, de qualquer maneira, lá na Assembleia, onde jacobinos e girondinos se digladiavam, os jacobinos, né, que sentavam-se à esquerda, eram aqueles que clamavam por reformas sociais de uma forma mais rápida, mais drástica, mais radical, tanto que foram os jacobinos, né, que promoveram o chamado terror, que durou 4 ou 5 anos e que foi o responsável direto pela degola de uma série imensa de cidadãos franceses, dentre os quais o próprio rei Luís XVI, a rainha Maria Antonieta, o famoso químico Antoine de Lavoisier e, finalmente, o próprio Robespierre, que havia sido um dos revolucionários e um dos jacobinos mais ativos, né? Então é como se a Revolução Francesa tivesse devorado seus próprios iniciadores. Essa é uma história que se repete, né? Que se repetiu na Revolução Bolchevique de 1917 e anos subsequentes, né? Aliás, muitos anos subsequentes, né? Um morticínio não dos outros, mas dos próprios bolcheviques, né, sob as mais variadas alegações, o que mostra a forma radical, né, insana mesmo desta modalidade de luta política, que quando se chega, então, lá por meados do século XX, certas correntes do marxismo chegaram à conclusão de que esta talvez não fosse a maneira mais estratégica, mais interessante, mais eficaz de promover a desejada transformação social, na medida em que, no mínimo, esse genocídio patrocinado pelo marxismo, né, como eu salientei antes, foram mais de 100 ou 150 milhões de sujeitos mortos pelo marxismo, pelo comunismo, o que dá 10 vezes mais, pelo menos, do que o nazismo e o fascismo juntos, né? Que não deixa de ser curioso, já que ninguém é xingado de comunista, mas de fascista frequentemente, e os símbolos nazistas são proibidos entre nós, mas não a foice e o martelo, que, no entanto, foram muito mais genocidas. Então, formas de luta que desde o Gramsci, anos 30, e depois passando já nos anos 50, e em pleno cenário da sociedade americana, representado pela Escola de Frankfurt, né? Habermas, Adorno, Fromm, Horkheimer e vários outros nomes importantes, né? Se trata de uma
reconstrução, ou, se vocês preferirem, um disfarce sofisticado com aparências de civilização que o marxismo adotou, mas, no entanto, para chegar à consumação de seu objetivo último e permanente, que é dominar o mundo. Ah, não, isso é o Cérebro, do desenho animado Pink Cérebro. De mudar o modo de produção econômico, de capitalista, né, mais propriamente chamado sociedade de mercado, né, para um regime inicialmente socialista e, conforme preconizava o Marx, posteriormente uma sociedade comunista. Essa é uma das grandes utopias, né, que o homem já criou e que, de certa forma, é equivalente ao coelhinho da Páscoa, ao Papai Noel, a cegonha e etc., né, que nós sabemos não existem. Então, o homem, né, alguns sujeitos um pouco mais inteligentes, um pouco mais espertos, jamais viverá em paz, nem em harmonia, nem comunitariamente no limite. Né? Hobbes, pensador do século XVII, um cientista político avant la lettre, ou seja, antes que houvesse ciência política, assegurava, né, e com boa dose de razão, que o homem é o lobo do homem. Então, a ideia de uma sociedade pacífica, uma sociedade igualitária, uma sociedade como a preconizada pelo marxismo e todas as suas vertentes, é uma sociedade absolutamente impossível de ser alcançada e, eu diria mais, mesmo indesejável, na medida em que não é de todo mal que nós sejamos diferentes e que essa diferença esteja, sim, assinalada no tecido social como uma forma de indução à mobilidade social. O que acontece é que essa mobilidade social ela tem que ser facultada, né? Não só pelo modo de produção, coisa que, apesar das negativas, né, em contrário, vem acontecendo sim ao longo dos últimos 200 anos, e com muito mais eficácia do que o socialismo jamais conseguiu, em termos sustentáveis, né? Vocês sabem que o socialismo ele dura até acabar o dinheiro dos outros, porque o Estado, né, que para o socialismo deveria ser o dono dos meios de produção, nunca, em tempo algum, produziu riqueza. Na verdade, o conceito de geração de riqueza sequer pertence ao pensamento marxista. Ele é um pensamento lá do capitalismo do velho, bom e sensato Adam Smith e seus continuadores. Então, essa distribuição de riqueza, ela vai ser feita sim, mas aos poucos, na medida em que ela for bastante para fazer com que o contingente sempre crescente, entretanto, da população seja cada vez mais atingido pelas benesses do capital. É o cenário que nós estamos vendo. A gente, né, incauta, né, que acredita, por exemplo, que as políticas públicas foram criadas pelo PT, quando, na verdade, existem há pelo menos 200 anos e foram criadas, adivinhem por quem? Pelo capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo é bom? Não, porque o capitalismo é inteligente. Porque o capitalismo percebeu que tinha que criar as políticas sociais para gestão das populações que são importantes para ele, como exército de mão de obra, e aí ofereceu cada vez maiores nacos de proteção social, né, os sistemas previdenciários, sistemas de saúde, educação, etc., 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 que estão ainda em construção, ainda em elaboração, mas para simplesmente que o capitalismo continuasse a existir, né? Então, o capitalismo, como diria o grande intelectual de esquerda, já falecido, recentemente falecido, Ferreira Goulart, grande poeta brasileiro maranhense, autor do famosérrimo Poema Sujo, que é um protesto contra a ditadura militar, paradoxalmente ele diz o seguinte: o capitalismo jamais deixará de existir porque ele nasceu a partir da necessidade de que demandas
típicas da espécie humana fossem satisfeitos. Neste sentido, continua Goulart, ele é invencível. O mesmo, certamente, não se poderia dizer do socialismo, né? Então, no caso do movimento institucionalista, incluindo a análise institucional, se trata de promover uma transformação das instituições sociais para, comendo o mingau pelas beiradas e não pela tomada direta do Estado pelas armas, você obter a desejada transformação e, quando a gente abrir os olhos, a sociedade já se tornou ou teria se tornado socialista. Esse é um modo de luta política bastante inteligente e que foi concebido inicialmente por um dos grandes pensadores, se não o maior dos pensadores do marxismo, que foi o Antônio Gramsci, desde os anos 30. A obra do Gramsci, né, como aqui o que nós tivemos no Brasil foi uma dita mole e não uma ditadura, foi incrivelmente todinha publicada em português pela editora Civilização Brasileira durante a vigência da ditadura militar. E ela pode ser adquirida ainda hoje em dia, baixada da internet. Leiam, é uma leitura interessante, porque o Antônio Gramsci, de fato, foi um grande estrategista, né, da esquerda. E o que ele propõe, na prática, é uma abdicação dessa luta pelas armas, quando invertendo a equação marxista, que colocava, então, na base, né, da sua estruturação a infraestrutura, né, os meios de produção, e em cima da infraestrutura a superestrutura, ou seja, os produtos da cultura, né, as artes, as religiões, um monte de outras coisas que vão neste sentido, a educação, né, etc., os saberes, que quando se mudasse o modo de produção, a cultura, a superestrutura mudaria. O Gramsci, muito inteligentemente, ele inverte essa equação, a semelhança, né, de uma certa forma do que o Lacan fez com a noção de signo linguístico do Saussure, e propõe o seguinte: não, na verdade, o que nós devemos mudar primeiro é a cultura. Devemos mudar primeiro a cultura, as tradições, os hábitos, para que aos poucos, sem que a população se aperceba, ela vá se acostumando com um ponto de vista, com um modo de enxergar a sociedade típico do socialismo. E aí sim terá chegado o momento de se instaurar a famosa e nunca deixada de lado, ambicionadíssima ditadura do proletariado, porque todos seremos proletários, pelo menos culturalmente falando. Esse cenário, diga-se passagem, já está bastante difundido, né? Nós todos somos dotados de um humanitarismo de ocasião, né? E como eu gosto sempre de ressaltar, o humanitarismo justamente não pode ser como fruta da estação, ou seja, não pode haver humanitarismo barato. O humanitarismo tem que ser verdadeiro, né? Mas os valores do humanismo foram todos eles contraditados pelo pensamento marxista em sua totalidade desde o início. Então, o que nós vemos sob o signo do socialismo, em todas as suas vertentes, as mais suaves, as mais discretas, as mais dentro do armário, são formas que eu chamaria de humanitarismo de ocasião. Então, parece claro que é melhor transformar o hospital psiquiátrico, que é melhor promover a reforma psiquiátrica, que é melhor propor a extinção das doenças mentais, que é melhor transformar a escola, colocando o professor num papel secundário, né, diferentemente do que sempre aconteceu, e assim por diante.
Tá claro que muitas dessas mudanças, e esse aqui é o segredo da coisa, elas são de fato desejáveis, porque seria inconcebível você torturar os pacientes psiquiátricos ainda hoje em dia. Seria inconcebível professores castigando fisicamente os alunos ainda hoje em dia. Mas eu confesso a vocês que quando eu escuto relatos que vocês mesmos me fazem do que se passa com vocês durante o curso de psicologia, eu fico seriamente propenso a acreditar que está faltando pouco para ter na faculdade um canto com chapéu de burro, palmatória e milho para alguns de vocês ajoelharem. Né? Então, a grande pergunta é a seguinte: por que vocês se submetem a isto? Né? Uma bela questão, né? Principalmente em se considerando que quase todos estes que submetem vocês a estas dificuldades, digamos assim, são libertários, são progressistas. Então, isso aí é uma pista para a gente entender como é que é difícil essa história da transformação social, da transformação das relações sociais, das instituições sociais. De que igualitarismo, cara pálida, eu estou fazendo se eu sou tão libertário, mas eu não abdico no limite da minha posição de professor, e como professor eu vou necessariamente subestimar e subordinar o aluno a formas que o equivalem à tortura, às vezes física, às vezes psicológica, a mesma tortura que é criticada pelos professores em sala de aula acerbamente. É uma contradição, se não mesmo um paradoxo, convenhamos, né? Então, vocês vejam que o caminho dessa desejável transformação social é muito mais sinuoso, é muito mais difícil do que nós supomos ou gostaríamos que ele fosse. De fato, não faz sentido essa incoerência toda com a qual vocês se veem afrontados do primeiro ao último período, né? É evidente que alguns de vocês não vão concordar completamente com a minha assertiva na medida em que vocês já foram bastante domesticados, ou, como diria o Foucault, bastante docilizados para aceitar essa subjugação. Mas que ela existe é palpável, é visível a olho nu, né? Precisa apenas ter coragem para assumi-la e, eventualmente, uma coragem ainda maior, procurar modificá-la, né? Vocês, infelizmente, ao contrário, se subordinam a essa submissão, a esse julgo. A análise institucional, então, vai tentar ser uma espécie de caudatária, né, de ponto de chegada dessas várias tentativas de transformação da sociedade pela via da transformação das suas instituições, de uma forma discreta. Vou mudar uma instituição aqui, outra acolá, vou mudar aos poucos e etc. Mas, diferentemente das outras iniciativas que ou visaram o colégio, ou visaram a instituição psiquiátrica e assim por diante, a análise institucional procurou se constituir como uma espécie de chave mestra que tivesse a capacidade, o condão de intervir, de analisar, de facultar a transformação de toda e qualquer instituição social, pouco importa qual ela seja ou fosse. Então, a análise institucional, para isso, vai criar uma série de conceitos peculiares a ela, muito embora, assumidamente, ela vá beber nas fontes de vários outros campos de conhecimento e de práticas sociais que vão desde a psicanálise, que ela, em grande parte, abjura, entretanto, até coisas como... deixa eu pegar um exemplo aqui rumoroso, né? Física quântica.
né? Física quântica como? Por quê? Porque eles propõem, isso está entredito lá na chamada pesquisa-ação, de autores como Carlos Rodrigues Brandão, no Brasil, de que a presença de um observador num determinado ambiente muda aquele ambiente independentemente do que o pesquisador faça. A simples presença dele ali já modifica isso. Quem descobriu isso no campo da física foi um grande físico alemão chamado Werner Heisenberg, que descobriu que isso acontecia, pasmem, com partículas subatômicas. Em outras palavras, partículas subatômicas, sob observação num laboratório, agiam de modo diferente. Então, a análise institucional, tendo travado contato com este ensinamento, que é lá dos anos 50, 60, né, toma isso para si, cria o chamado efeito Heisenberg, e vai propor algo que é deveras interessante, que é o fato de que não existe um observador que seja completamente neutro. Se eu estou numa determinada instituição, a minha simples presença ali já muda a configuração da instituição. De certa forma, vejam, a transforma. Essa transformação, eventualmente, não vai ser inteiramente bem-vinda, mas que ela está acontecendo é um pressuposto da análise institucional. Sob esse ponto de vista e vários outros, a análise institucional vai propor que ela própria seria, então, essa ferramenta mais bem acabada e mais versátil para transformar toda e qualquer instituição social. E vai cunhar, né, como eu falava há pouco, um arsenal, um arcabouço conceitual, do qual o primeiríssimo deles é a reconceituação da própria noção de instituição, que eu já tangenciei anteriormente e que, em sintéticas palavras, consistiria em dizer que instituição não pode, não deve ser entendida como algo concreto, como até então acontecera majoritariamente, mas verdadeiramente um conjunto de regras. Então, onde quer que existam determinadas regras, a gente pode dizer que há escola, onde quer que existam determinadas regras, a gente pode dizer que há hospital psiquiátrico, onde quer que haja determinadas normas, a gente pode dizer que a família, independentemente dessas instituições terem encarnações concretas. Só que elas também têm encarnações concretas. Quando elas têm essas encarnações concretas, elas podem ser chamadas, no linguajar da análise institucional, organizações ou estabelecimentos. Então, nossa faculdade, nossa instituição de ensino superior, a FAMAT, mais adequadamente, mais consistentemente com o vocabulário, com o campo conceitual da análise institucional, deveria se chamar estabelecimento de ensino superior. Porque isto que é uma instituição de ensino superior, na verdade, é apenas e tão somente um conjunto de regras que necessariamente não se traduzem em coisas concretas. Circunstancialmente podem, tanto que se transformam, é a FAMAT, né? Mas a FAMAT, propriamente dita, não é uma instituição, é um estabelecimento, é algo concreto, como professor, sala de aula, carteira, quadro, diário de classe, VA1, VA2 e o caralho A4. Mas antes disso e acima disso, há normas que regem o funcionamento desta instituição e de todas as demais. Toda instituição, por outro lado, tem uma face que eles chamaram de instituinte, que é a força motriz, a força de transformação de toda e qualquer instituição, mesmo as mais cristalizadas, e tem uma face que é chamada pelos analistas institucionais de instituído, que é a face cristalizada, a face que resiste às transformações, mas que é a face que dá uma cara relativamente duradoura
que ela também precisa ter, elas precisam ter, as instituições, durante um determinado lapso de tempo, até para a consumação dos seus objetivos. Mas o instituído também é aquilo que resiste à transformação. Entretanto, o que é típico dessa dialética instituinte-instituído é que tudo aquilo que é da ordem do instituído, ou seja, tudo aquilo que se traduz na força transformadora das instituições, também se tornará instituído em algum momento. Nas palavras do grande Belchior, na belíssima e antiga música Como Nossos Pais, o novo sempre vem. Então, o novo é o instituinte. E aí, aquilo que era instituinte até então vira instituído e tem que ser transformado num processo potencialmente infinito de renovação, de mudança, de transformação, que caracterizaria, então, todas as instituições sociais, embora com diferenças de aceleração, de velocidade, em cada lugar, em cada país, em cada cultura, em cada instituição. Mas as instituições existem para se transformar. Ora, esta máxima, ela não é negada nem pelo pensamento político conservador. Aquilo que o conservadorismo propõe, entretanto, é que as transformações que são inevitáveis sejam feitas comedidamente, paulatinamente, que as mudanças elas sejam assimiladas aos poucos e não da noite para o dia, sob pena de quê? De causar algum tipo de convulsão, de instabilidade social. Então vejam que mesmo o pensamento político conservador, que no Brasil é xingamento pela nossa ignorância característica, admite a ideia de transformação. Mas como eles são, a origem do pensamento conservador está lá na filosofia cética dos pré-socráticos, eles são cautelosos. Eles acham que é preciso ir devagar com andor, porque o santo é de barro. Tá certo? Então, até a próxima.